Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, cumprimento a todos. E já percebemos, perante alguns sinais que o Sr. Ministro foi dando no que respeita ao arrendamento, percebemos de facto algum sinal positivo no sentido de que o Governo terá concluído já que um mês após o fim do estado de emergência, ou 60 dias, será manifestamente pouco para as famílias e para as empresas poderem recuperar e poderem passar a cumprir, como se exige e como se impõe, os seus contratos de arrendamento. Por outro lado, e uma vez que também se prevê, segundo as medidas que têm sido anunciadas, que a retoma da economia será uma retoma gradual, a nota que lhe queria deixar e que queríamos deixar, Sr. Ministro, é se também não se impõe implementar não só a prorrogação das medidas que já estão criadas, mas medidas complementares até por área de atividade à medida que a retoma vai acontecendo, também por área de atividade, eventualmente no que respeita à economia. Por outro lado, e agora quanto às medidas que foram criadas e que estão implementadas e que estão em vigor, percebemos que a urgência com que se impôs ao Governo implementar estas medidas não foi amiga, obviamente, e, portanto, para além de muitas delas serem positivas, também temos muitas reservas quanto a algumas dessas medidas, entendendo que se impõe corrigir, que se impõe fazer algumas correções. E aquilo que eu lhe trago são notas no sentido de alertas para algumas coisas que entendemos que estão menos bem e que se impõe, de facto, corrigir. E são então as seguintes. Desde logo, em que medida é que as entidades públicas podem isentar os arrendatários do pagamento da renda, da redução da renda ou estabelecer moratórias? É que, de facto, percebemos quais são os critérios e os requisitos que os arrendatários têm que reunir, mas o que vemos nos diplomas que estão publicados é que as entidades públicas podem. Podem quando? É arbitrário? Precisamos de perceber quando é que, de facto, estes arrendatários vão usufruir destas medidas. Por outro lado, entendemos que um arrendatário que tenha um contrato não habitacional com uma entidade pública tem um tratamento diferente quando tem esse contrato não habitacional com um outro senhorio que não é uma entidade pública. No primeiro caso, até pode ficar isento do pagamento da renda, se tiver uma quebra total de rendimentos, e no segundo caso, apenas tem a possibilidade e a obrigação de pagar em prestações de 12 meses. E, portanto, há aqui um tratamento desigual que nos parece que se impõe também equilibrar. Por outro lado, e quanto aos contratos de arrendamento habitacionais, deixo-lhe também, Sr. Ministro, algumas preocupações. É que, de facto, vemos que o senhorio só pode beneficiar do apoio financeiro que foi criado e que está regulamentado quando o respectivo arrendatário lhe comunique o não pagamento das rendas e não recorra ao apoio financeiro. Estabelece assim o diploma 2 critérios que são cumulativos e eu pergunto-lhe, então, e se o senhorio tiver o azar de ter um arrendatário que não lhe comunica, ou que até lhe comunica, mas não recorre ao apoio financeiro? Este senhorio nunca poderá recorrer ao apoio financeiro porque está dependente de uma ação, de uma atitude por parte do arrendatário que, não atendo, desde logo lhe limita esse recurso ao apoio que foi criado. E, finalmente, deparamos ainda com uma situação que diz respeito também ao senhorio. Eu tenho ideia que o Sr. Ministro terá dado aqui um sinal no decurso desta audição que já estará atento para esta circunstância, mas fiquei com dúvidas. Não sei se é exatamente isso que nos quis dizer. É que o regime que está criado implica que o senhorio que beneficia do apoio financeiro tem que devolver o montante que lhe foi mutuado pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana logo no mês seguinte. Ou seja, ele beneficia, vamos imaginar, em abril e maio, que é o que está, fim de estado de emergência, mais um mês, o Instituto concede-lhe este valor e no mês a seguir tem que começar a fazer o reembolso. Mas deparamos aqui com uma dificuldade, é que estamos a dar por um lado e estamos a obrigar ao reembolso imediato, sem lhe dar oportunidade sequer de ele cobrar esse valor ao arrendatário. E, portanto, queríamos perceber se de facto é assim, se o Governo já pensou
neste desequilíbrio que nos parece aqui existir e quais são as soluções que estão apontadas. Muito obrigada.